Olá, espero que estejam todos e todas bem. Neste documentário iremos refletir e meditar sobre o nazismo e o colonialismo a partir do discurso de Aimé Césaire, um dos mais proeminentes intelectuais do ecúmeno. O baluarte do nosso documentário é o livro O Discurso sobre o Colonialismo, e a partir dele entenderemos como Hitler, o monstro, foi o reflexo de outro monstro, a Europa colonialista. Ou seja, o genocídio que Hitler produziu na Europa foi copiado do genocídio que a própria Europa produziu na África, Ásia e na América. Ipso facto, Hitler foi um espelho onde a própria Europa encarou a si mesma. Tudo bem? Bom, iniciando a leitura de um trecho do livro O Discurso sobre o Colonialismo, de Aimé Césaire, poder-se-á entender que, sim, valeria a pena estudar clinicamente, no pormenor, os itinerários de Hitler e do hitlerismo e revelar ao burguês muito distinto, muito humanista, muito cristão do século XX que traz em si um Hitler que se ignora, que Hitler vive nele, que Hitler é o seu demônio, que se o vitupera é por falta de lógica, que no fundo o que não perdoa a Hitler não é o crime em si, o crime contra o homem, não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco. A humilhação do homem branco e o ter aplicado à Europa processos colonialistas até aqui só os árabes da Argélia, os culins da Índia e os negros de África estavam subordinados. Bom, a partir deste trecho que se encontra no livro O Discurso sobre o Colonialismo, de autoria de Aimé Césaire, poder-se-á depreender que Aimé Césaire denuncia a hipocrisia da razão ocidental diante da violência colonial e do nazismo. Aimé Césaire afirma que o que realmente não se perdoa em Hitler não é o crime contra a humanidade em si, mas o fato de ele ter cometido esse crime contra povos europeus brancos. Segundo esse proeminente autor, as potências ocidentais toleraram e até justificaram durante séculos a exploração, a opressão, os massacres e genocídios cometidos contra os povos colonizados. Mas no caso de Hitler, o que não se perdoou foi ele ter aplicado todas essas violências não na África, América ou Ásia, mas na própria Europa. Tudo bem? Ipso facto, conforme as meditações de Aimé Césaire, a partir do momento que Hitler usou os mesmos métodos brutais do colonialismo, como campo de concentração, taxonomia racial, genocídio, escravidão, dentro da própria Europa, contra os próprios europeus brancos, doravante Hitler se torna o inimigo número 1 da Europa. Portanto, para Aimé Césaire, o nazismo não foi uma política mundial de extermínio isolada, mas uma extensão lógica da mentalidade colonialista dentro da própria Europa contra os povos africanos, indígenas e asiáticos. Ou seja, tudo que Hitler fez foi copiar, foi usar a mesma lógica que os europeus usavam contra africanos, asiáticos e indígenas dentro da própria Europa. Tudo bem? Bom, doravante, vamos analisar alguns dos métodos de violência utilizados no colonialismo e no nazismo para entendermos que tudo que Hitler fez foi copiar mecanismos coloniais de dominação e extermínio. Tudo bem? Bom, iniciando a nossa análise dos modus operandi do colonialismo e do nazismo, podemos começar por alguns discursos, tudo bem? Obviamente que não podemos trabalhar todos aqui porque foram muitos, tudo bem? Então iremos analisar apenas alguns discursos do colonialismo e do nazismo, tudo bem? E vamos sistematizar a semelhança que existiram entre eles.
Tudo bem? Então, os propedêuticos do discurso do colonialismo iniciava-se com a apregoação da superioridade europeia branca. Então, ou seja, no colonialismo havia o discurso que a raça branca, a raça europeia era a raça superior. E o outro discurso apregoava que os povos inferiores deveriam ser escravizados e civilizados. Então, no colonialismo, o discurso era: a raça branca, a raça europeia, era uma raça superior e as demais raças eram inferiores, e dessa forma elas deveriam ser escravizadas ou civilizadas por essa raça superior, que era a raça europeia branca. Tudo bem? Então, o cerne do colonialismo podemos depreender que basicamente era este. Tudo bem? Bom, os propedêuticos do discurso do nazismo apregoava a superioridade ariana alemã. Então, ou seja, existia raça superior, existiam raças superiores, mas entre a raça superior existia uma que era a legítima, ou seja, que era a raça ariana alemã. Então, ou seja, entre os próprios europeus, entre os próprios brancos, havia também uma taxonomia racial, ou seja, uma classificação racial no nazismo. Então, para os nazistas, não bastava ser branco ou ser europeu, você tinha que ser ariano, ou seja, você tinha que ser alemão. Então, segundo o nazismo, a partir de Hitler, não bastava você ser estadunidense, não bastava você ser francês, não bastava você ser inglês, não bastava você ser português. Tudo bem? Você tinha que ser alemão para fazer parte da raça superior. Então, acima de todos os brancos, acima de todos os europeus, estavam os alemães. Tudo bem? O nazismo também apregoava que os povos inferiores deveriam ser eliminados ou civilizados. Ou seja, para o nazismo, haviam povos que deveriam ser eliminados porque a sua inferioridade ela não tinha cura, ela não tinha como ser resolvida, e esses seres inferiores seriam um problema para o avanço, para o desenvolvimento da raça humana. Então, eles deveriam ser eliminados. Tudo bem? Mas haviam alguns povos que poderiam ser civilizados. Por exemplo, os estadunidenses, eles poderiam ser civilizados. Então, os nazistas enxergavam os Estados Unidos como um país que se igualava a eles dentro da América. Então, para os nazistas, para Hitler, os Estados Unidos na América era um país que se igualava a eles em sentido de eles estão quase num processo de chegar à civilidade, de chegar a ser não iguais aos alemães, mas de chegarem a ser um povo civilizado. Então, ou seja, os Estados Unidos, por exemplo, era um povo que poderia ser civilizado a partir da raça superior, que era a raça alemã. Os ingleses, os franceses e demais países europeus, eles poderiam ser povos também civilizados a partir da Alemanha. Então, ou seja, o nazismo ele apregoava que haviam povos que poderiam ser civilizados, que eles não eram iguais aos alemães, eles não eram arianos, mas eram povos que necessariamente eram passíveis de serem civilizados, desenvolverem-se, não tão quanto os arianos, os alemães, mas eram passíveis de chegarem a um nível de desenvolvimento, de civilização próximo. Tudo bem? Então, podemos analisar que há uma semelhança entre os discursos do colonialismo e o discurso do nazismo. Tudo bem? Bom, então ambos apregoavam uma superioridade. A partir do colonialismo seria a raça branca, a raça europeia. Mas, a partir do nazismo, não bastava ser branco ou europeu. Você tinha que ser ariano ou alemão, porque, segundo o nazismo, os arianos, os alemães, eram o ponto culminante do desenvolvimento humano. Então, os arianos, os alemães, seriam a raça superior de todas as raças.
tudo bem? E as demais raças deveriam se sucumbir à raça ariana, à raça alemã. Então a raça ariana, a raça alemã que deveria direcionar os propósitos mundiais, os objetivos mundiais, tudo bem? Então é por isso também que, na perspectiva nazista, os alemães, os arianos, precisavam expandir o seu espaço vital, né? Porque eles se achavam no direito de dominar todo o território ecumenal do mundo para poderem se desenvolver mais. Tudo bem? Então, uma das ideias do nazismo era essa, a expansão também do seu campo, do seu espaço vital, porque, como raça superior, eles deveriam ter esse espaço para poderem se desenvolver mais, para poderem evoluírem mais, tudo bem? E poderem se multiplicar mais. Tudo bem? Então aqui nós temos essas semelhanças entre o colonialismo e o nazismo. E essas semelhanças nos apresentam a perspectiva que o nazismo, ele suscita não como um aparato de violência, de extermínio do nada. Ele suscita a partir de discursos anteriores a ele, que foram, por exemplo, discursos do colonialismo. Tudo bem? Bom, poder-se-á aprender que as meditações de Aimé Césaire sobre o colonialismo e o nazismo demonstra como o segundo é produto do primeiro e que o nazismo não suscitou de uma hora para outra. Inclusive, as disputas por territórios no continente africano foi um dos motivos que fomentaram o nazismo, pois, como raça superior, os alemães precisavam expandir o seu espaço vital pela Europa e pelo mundo. De acordo com M. Césaire também, o que chocou a Europa foi que Hitler utilizou as mesmas violências que os europeus utilizaram na África, na América e na Ásia dentro da própria Europa. Isso o tornou o inimigo número 1 dos europeus. Tudo bem? Então, M. Césaire, ele reflete e medita sobre as relações do colonialismo com o nazismo e aprofunda essas meditações e reflexões de uma forma incomensurável. Tudo bem? Bom, foram dois sistemas cruéis, tanto o colonialismo quanto o nazismo, e dois sistemas monstruosos e que demonstram que estavam relacionados no tempo e no espaço a partir de discursos e a partir de ações desumanas. Tudo bem? Então, dessa forma, é necessário que possamos refletir e meditar mais sobre como que determinados discursos, como que determinadas ações podem culminar em sistemas tão cruéis como foram o sistema colonial e como foi o sistema nazista. Tudo bem? Bom, agradeço a atenção e espero que fiquem todos e todas bem.